paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui na quarta aula, né, dessa lição, da lição número 2 do segundo trimestre de 2016. Nós estamos falando, né, aí da necessidade da salvação dos gentios, dos judeus e agora de toda a humanidade. Então, a gente já falou da aula anterior, né, dos judeus, né, que os judeus precisam de Cristo, e agora a gente vai para o terceiro ponto, né, que é a necessidade da salvação da humanidade. Então tá, a universalidade e o jugo do pecado. Então o pecado, ele atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade. Se você quiser saber a situação, eu vou só parar aqui, a situação da humanidade, leia Romanos, né, 3, aí do 9 ao 20, né, onde Paulo ele resume todo esse pensamento que ele vem descrevendo aí do capítulo 1, 18 até o capítulo 3, 3, 8. Ele diz o seguinte, né, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. Ou seja, nessa passagem aqui, ele resume tudo, ou seja, mostra que toda a humanidade não há ninguém, não tem ninguém bom, não tem ninguém bom. Ah, porque fulano é bonzinho, faz boas obras, tem boas atitudes, é um cara legal. Não, ele é pecador também. Não há um justo sequer, não existe pessoa boa, não existe quem glorificou a Deus sozinho, sem a ação do Espírito Santo, sem se converter, não tem. Né? A gente vai ver aqui no final que todas as pessoas da face da terra, né, que glorificaram a Deus foi porque se converteram. E o Espírito Santo agiu na vida dela, ela se converteu. Mas sem a ação do Espírito Santo, a gente vê que toda a humanidade pecou. Então, tanto judeus como gentios, né, gentios e judeus, estão em Cristo, estão debaixo da condenação do pecado. Então, assim, a condenação do pecado é para todos. Não é para um grupo específico. É para todos. Todos mesmo. Ninguém merece. Ninguém, não, mas ninguém. Não tem um cara bacana ali, um cara bom, não merece também. Todos estão debaixo da condenação do pecado. A raça humana, ela está debaixo do domínio do pecado. Então, a gente está debaixo da condenação do pecado e estamos debaixo do domínio do pecado. Então, assim, a ideia de Paulo é mostrar que a humanidade em seu estado natural, separada de Cristo, portanto, sob o domínio do pecado, é incapaz de libertar-se por si mesma. Então, a gente vê que, se estamos debaixo da condenação, qual é a condenação do pecado? É o inferno. Deus tem lá, existe um lugar, né, inferno, Hades, Sheol, seja lá, né, o que você queira pensar aí. A gente fala inferno de forma geral, mas sei lá, bem mais profundo esse estudo, você pode pesquisar depois, mas existe um lugar onde os ímpios irão pagar, né, o preço pelos seus pecados, irão ser punidos, e enquanto estiverem aqui em vida, né, isso é depois da morte, mas enquanto estiverem em vida, estão debaixo do domínio do pecado. O pecado domina, o pecado amarra, o pecado segura, né? É como se fosse um patrão, a pessoa faz tudo que o pecado manda. Então, assim, já que a humanidade está debaixo desse domínio, ela é incapaz de libertar por si mesma. Não tem como o ser humano se libertar sozinho. Eu vou sozinho, de repente a pessoa resolveu, né, crer em Cristo e abandonar o pecado. Não, isso é impossível. Não tem como a pessoa se libertar só. Não tem como. Então ela precisa de algo a mais, e esse algo a mais é o Espírito Santo agindo na vida dela. Então o pecado está dominando, e somente o Espírito Santo para libertar. Valores e comportamentos, né? O segundo tópico é que a argumentação de Paulo, que vem aí nessa parte do capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18, é que o pecado ele afetou, né, o caráter e a conduta do ser humano. Então a gente vê que tudo que o ser humano faz é afetado pelo pecado, né?
Então, assim, ó, o pecado distorceu os valores e comportamentos da sociedade. Valores invertidos são marca de uma sociedade, de uma humanidade caída. Ou seja, hoje em dia ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Inverteu tudo. O certo virou errado, o errado virou certo. Inversão de valores. Né? A mídia, né, a televisão, está tentando colocar na mente das pessoas que algumas coisas que eram erradas no passado agora é certo. As coisas que a Bíblia condena agora é correto. Né? Eu dou um conselho aqui: pare de assistir novela. Né? Você assistir uma novela, a novela impõe algumas coisas como se fosse correto, como se fosse normal trair o marido, trair a esposa, como se fosse normal a esposa trair o marido, como se fosse normal a adolescente de 12, 13 anos ter relação sexual, como se fosse normal o homossexualismo. Eles tratam todas essas coisas que a Bíblia condena como sendo coisas certas, como sendo coisas corretas. Inversão de valores, humanidade caída causa isso. E nós colocamos os nossos filhos, né, na frente da televisão, e eles vão aprendendo isso aí. Eles vão aprendendo que o certo é errado e o errado é certo. E vai invertendo os valores, e depois, para a gente consertar o prejuízo, dá trabalho. Dá trabalho. O que a gente pode ver? Que, aqui na conclusão, né, que a universalidade do pecado, né, ou seja, isto é, que todos os homens estão debaixo da condenação eterna, é uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Então, todo mundo está condenado. Não existe um justo sequer, não tem ninguém que busque a Deus, não tem ninguém que faça o bem. Todos estão condenados. E o resultado dessa condenação, o resultado dessa ação pecaminosa é adoração de ídolos, né? Inversão de valores, que a gente acabou de falar aqui no finalzinho, invertendo valores. A gente vê também questão de todo tipo de atrocidade cometida na humanidade. Eu não vou nem falar dos pecadinhos pequenos, pecado grande, mas pequeno tem aí, a gente vê que a gente vê a humanidade se afundando cada vez mais. Então, qual é, né, o que a gente tem que fazer para voltar, né, para voltar a ter comunhão com Deus, né, ou seja, crer em Cristo como Salvador? É um tema que vai ser abordado na próxima lição, como que o homem vai se justificar diante de Deus. A gente vai falar disso, mas de forma geral, somente Cristo pode trazer a humanidade de volta. Somente Cristo pode pegar o homem lá no pecado, né, condenado, preso no domínio do pecado, e trazer ele de volta para a comunhão com Deus. E nós, né, que conhecemos esses fatos, que vivemos essa salvação, temos que compartilhar essa salvação com quem ainda não possui. Né? O objetivo é que nós possamos levar essa salvação para quem ainda não conhece. Não fazer como os judeus fizeram, que tinham acesso à lei de Deus, tinham acesso aos oráculos divinos, mas guardaram isso somente para eles e não compartilharam, não levaram, né, aos outros povos. Nós, como cristãos, nós temos que levar, né, levar o Evangelho, falar da salvação, que todos, assim, toda a humanidade precisa ouvir. Todo mundo precisa ouvir o Evangelho. É desejo de Deus salvar todos? É desejo de Deus salvar todos. Então temos que pregar o Evangelho e falar dessa salvação e mostrar a verdade para as pessoas. Né? A gente vê aqui uma bibliografia recomendada, alguns livros, o livro do pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição, é um livro baseado 100% aí na lição. Né? Um comentário de Romanos, do F.F. Bruce, é um livro de introdução ao Novo Testamento do Louis Berkhoff e também do Brodus David Halley, que também é uma introdução ao Novo Testamento. Esses livros vão te auxiliar, se você é professor da escola dominical, recomendo esses livros. Não, se não tiver isso, pode ser outros, mas desde que você tenha um comentário, desde que você tenha uma introdução, né? Não precisa ser necessariamente esses aqui, podem ser outros livros, mas você tem que ter algum livro para, né, enriquecer a sua aula. Finalizando aqui, né, fique por dentro aí do conteúdo da escola dominical. Você vai ter lá no ebdemfoco.com um conteúdo exclusivo, vai ter subsídios, vai ter lá vídeos
vários vídeos para te auxiliar. Então eu recomendo você acessar esse site, fazer o cadastro. Se você estiver vendo no YouTube, né, se inscreva aí no canal e você vai ser abençoado, né? Eu creio nisso em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima aula.